Bom dia, pessoal. A gente está também muito feliz de estar aqui hoje. A Viu Hub, para quem não sabe, é o braço digital da Globo, responsável pelas estratégias comerciais de redes sociais, marketing de influência e branded content. E a gente está aqui hoje para falar sobre um assunto que é um assunto muito importante para todos os brasileiros, né? Que é o futebol, que alcança mais de 200 milhões de brasileiros. E a Copa do Mundo é o ápice é o grande evento, né, do futebol. A gente está aí às vésperas da Copa do Mundo masculina, que começa agora em novembro, dia 20 de novembro, no Catar. E no ano que vem a gente tem também a 9ª edição da Copa do Mundo feminina, que acontece na Austrália e Nova Zelândia. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse assunto, sobre os desafios, né? E aí eu queria começar perguntando para a Joana e para a Karina, que estão à frente aí dessa transmissão, dessa produção de conteúdo na Globo, quais esses desafios, né, de você produzir conteúdo e fazer uma transmissão esportiva dessa magnitude em tantas telas para conseguir atingir esse número tão grande de pessoas. Oi, gente, bom dia. Não há nada mais especial do que estar num palco falando sobre Copa do Mundo com um peso feminino tão poderoso como esse aqui, eu acho. É um momento único, eu acho que é especial em todos os sentidos. Vale a pena reforçar que a gente vem aí de 2 anos de muita clausura, que vão explodir de emoção agora. Enfim, já estão explodindo de emoção no futebol, é um excelente ano para o futebol. E eu acho que a Copa do Mundo vem para coroar esse grande momento de catarse emocional, de grupo, de coletividade. E eu acho que nada mais justo do que dizer que toda essa narrativa é muito menos sobre a empresa e muito mais sobre o usuário e sobre a jornada que esse usuário vai ter nesse momento tão específico e tão especial como a Copa do Mundo no final do ano. Então, do ponto de vista desse usuário, o que a gente quer é servi-lo da melhor maneira em todos os momentos que ele estiver experienciando essa novidade, essa coletividade, para trazer a Copa mais próxima. Joana vai falar um pouquinho sobre as transmissões, aí qual é o papel de TV Globo, o papel de Sport TV, com essa cobertura 24 horas. E do ponto de vista do digital, a gente vai estar fazendo uma cobertura 24/7, fornecendo todos os serviços. Então, você tem uma jornada muito focada em antes do jogo, aquecimento, chegada das seleções, estatísticas, dados. Isso é uma coisa que a gente vai trazer com muita riqueza esse ano nas transmissões. O Globoplay vai fazer uma grande presença no streaming, mostrando como essa força de dados, transmissão, pode revolucionar ainda o mercado de streaming no Brasil. A gente vai ver jogos com muita riqueza de informações, de estatísticas de jogador, de seleção, de performance, todo o acompanhamento da seleção brasileira. A gente vai ter o multiângulo, que é, enfim, a forma de acompanhar de todos, 360 graus, tudo que estiver acontecendo dentro e fora do campo. O GE vem com uma experiência esse ano, que será coroada na Copa, e que já vem desempenhando um grande papel no Brasileiro, na Copa do Brasil e na Libertadores, para trazer o que a gente está chamando de sportainment, né? É muito mais do que esporte, é around the game, é toda a experiência que eu quero viver da paixão nacional, que é o futebol. Então, é bem importante entender que não vai ser somente uma experiência dentro das propriedades Globo. Existe uma presença muito forte e massiva em todas as plataformas de contato desse usuário. Então, é importante lembrar que vamos ter uma série de creators trabalhando junto com a gente, participando das pressões culturais, numa primeira Copa no Oriente Médio. Então, a gente acha que isso vai ser pauta para grandes debates também, além do futebol. E a gente acha que esse universo vai se explodir de uma forma nunca antes vista em todas as telas, né? E aí como é que eu estou numa experiência de lean-back assistindo televisão, como é que quando eu saio, eu estou com o meu celular, e hoje o celular é, de fato, o seu melhor companheiro para todas as horas. Então, como é que você se relaciona com esse assunto em diversos horários do dia, em diversas agendas,
e participando de uma série e uma diversidade de assuntos tão extensa. Legal. Bom dia, pessoal. Não sei, boa tarde, ainda bom dia. É um prazer estar aqui. Acho que a Karina já trouxe muita informação, mas eu acho que, assim, do ponto de vista do nosso olhar 360, né, do que a gente entende, acho que tem 2 aprendizados que a gente está tentando, enquanto uma empresa de mídia grande e tradicional, acompanhar. Essa conexão com a sociedade. A gente tem que representar o que a sociedade está querendo, né? Então, a gente está muito atento para isso. E a outra é o consumidor. Quem é esse consumidor e o que ele quer? Então, a gente tem no nosso ecossistema uma série de ofertas, para não ficar chato aqui dizendo tudo que a gente vai oferecer, mas em que a gente está pensando em customização, né? A gente está customizando essa entrega. Então, a TV aberta, que é a TV que todo mundo pode assistir, que o Brasil inteiro, com as suas diferentes necessidades, pode assistir, ela fala de emoção. Ela busca emoção, ela quer conectar pela emoção. Para isso, a gente está investindo muito, e o nosso mote é a Copa de Todos para Todos. A gente acredita que quem assiste a TV aberta precisa encontrar do outro lado se reconhecer. Então, a gente está muito preocupado com esse reconhecimento. Renata está aqui por isso, é a primeira narradora que a gente vai ter na TV aberta durante uma Copa do Mundo. Então, acho que é um grande passo que a gente está dando. A gente vai ter pela primeira vez uma mulher também falando sobre a seleção brasileira masculina de homens. Ou seja, são ativos dessa conexão. A gente tem na TV fechada um olhar mais de especialidade, né? A gente quer ser mais cuidadoso, especialista na nossa entrega. Então, a gente está 24 horas fazendo análises mais profundas, também conectando com esse consumidor. E aí, como a Karina já disse, no digital, assim, não tem limite. A gente pretende alcançar tudo que a gente puder, trazendo, sim, estando próximo de marcas e criadores além dos nossos. Acho que essa conexão ela é muito importante. Acho que É isso. Legal. E aí, puxando o gancho do que você falou, Joana, sobre a presença feminina, né, num ambiente que a gente sabe que, historicamente, é muito masculino, e não à toa a gente está num painel aqui hoje, né, formado em quase a sua toda maioria por mulheres, o que é maravilhoso. Deve ser difícil ser minoria, hein, Bernardo? Eu queria saber o seguinte, e a Copa Mundial Feminina, né? Ano que vem a gente tem, é a segunda vez que a Globo vai fazer transmissão em TV aberta da Copa Feminina. É verdade que ninguém assiste, Joana, a Copa Feminina? Não, não é verdade. É fake news. Em 2019, a TV fechada, né, o Sport TV já faz a Copa do Mundo há mais tempo. Em 2019, a TV Globo fez pela primeira vez. E a gente tem 2 recordes mundiais. Nas oitavas de final entre o Brasil e a França, a gente teve 50 milhões de pessoas assistindo a Copa do Mundo feminina. Foi o maior recorde do mundo. Nenhum lugar do mundo assistiu ao mesmo tempo. E a final, sem o Brasil, 20 milhões de pessoas assistiram, ou seja, maior do mundo também, né? Até porque a gente tem proporções de gente, de população em relação ao mundo bastante expressivas. Mas são números que provam que, do ponto de vista de negócio, é um negócio bom. O futebol, ele é para todos. O futebol, ele é um ecossistema para a família. Quem assiste futebol, gente, tem uma maioria que se diz masculina, mas, assim, isso, se a gente aprofundar, é uma discussão que a gente pode ter. Então, assim, a gente precisa mostrar, e a gente tem esse intuito, né, com a Copa agora que virá, de quanto a gente está avançando e quanto o tema do futebol e as mulheres, essa relação, cada vez ele está mais profundo, né? A Copa do Mundo em 2019, ela impactou 115 milhões de pessoas, ou seja, metade da população do Brasil, de alguma maneira, consumiu aquela Copa. Assim, são números bastante expressivos. E aí muito tem a ver com o nosso papel também de fomentar. E aí o nosso é de todos nós aqui, né? É um papel nosso que a gente precisa ter na sociedade. A gente, para esse ano, no Grupo Globo, a gente já tem vários ativos de futebol feminino. Para o ano que vem, a gente estreia o Campeonato Brasileiro Feminino na TV aberta, né? Quer dizer, na TV Globo. Já está no Sport TV. A gente tem o GE o tempo inteiro também atuando, marcando posição. A gente tem
hoje um casting enorme, quer dizer, mínimo, mas que a gente faz se transformar em enorme, porque a gente usa de um jeito para parecer que a gente tem essa presença. A gente tem o objetivo de aumentar bastante esse número, mas o caminho é esse. Esse é um caminho, e esse é um caminho para a criação de conteúdo em geral, não só nas mídias lineares, mas também no mundo digital, mas também na produção de conteúdo em geral, que a gente precisa entender que é um negócio, e é um negócio bom para todos, né? A gente tem que parar de achar que é um caminho desejado por mulheres. As mulheres estão aqui como porta-vozes, talvez, mas a gente está falando de uma coisa muito mais profunda, a gente está falando de um olhar muito mais intenso que a gente precisa colocar, e a gente, assim, todos os produtores de conteúdo, todas as empresas, todos os grupos de mídia, a gente precisa avançar nisso. Acho que a gente ainda tem muito a avançar. E a Copa do Mundo é uma boa janela para a gente fazer isso. E acho que a gente vai fazer brilhantemente. Legal. E aí, Renata? Preparada? Com certeza. Como é que é para você estar nessa posição? Conta um pouquinho da sua trajetória e o que significa para você estar nesse lugar de ser a primeira narradora a fazer uma Copa do Mundo em TV aberta masculina. Bom dia a todos, um prazer estar aqui com todo mundo para falar sobre isso, né? Não só sobre a Copa do Mundo masculina, feminina e sobre o papel da mulher dentro do esporte, né? Então é uma honra muito grande ser a primeira narradora a narrar um jogo de Copa do Mundo masculino na TV aberta. Confesso que eu não gostaria de estar sendo a primeira, porque a responsabilidade é muito grande. Friozinho na barriga, estou ficando nervosa todo esse processo para quando chegar na Copa, faltam 68 dias, contagem regressiva, para eu estar tranquila, pronta. Eu já narrei a Copa de 2014, a de 2018 também, mas essa vai ser muito especial porque é a primeira na Globo, né? Isso tem uma representatividade muito grande. E só falando mais um pouquinho sobre o que a Joana já falou, de você ligar a televisão e você se identificar com o que está do outro lado, é sobre isso. Eu nunca imaginei ser uma narradora. Eu sempre fui apaixonada por futebol, desde pequena, e por conta do meu pai, o culpado é ele de sempre inserir, não só eu, como a minha irmã também, ele sempre levava a gente para os estádios, para o futebol, então sempre foi um lugar onde eu me senti muito à vontade. E confortável, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade das mulheres. Provavelmente não. Tenho certeza que muitas não se sentem confortáveis dentro das arquibancadas, nas escolinhas, querendo espaço para jogar também com os meninos. Para mim, isso sempre foi um pouco normal pelo fato do meu pai inserir sempre a gente nisso tudo. Mas eu nunca imaginei trabalhar com futebol. Eu fiz faculdade de Educação Física, depois eu fiz uma pós em jornalismo esportivo. E aí, no meio dessa pós, surgiu um concurso da Rádio Globo na Copa de 2014, chamado Garota da Voz. Você tinha que mandar um áudio para esse concurso de alguma narração da seleção brasileira. Eu narrei aquela final em 2002, um dos gols do Ronaldo. E aí fui aprovada, participei daquele concurso. Mas foi uma coisa pontual, assim, sabe? Não foi temos uma narradora. Não, vamos fazer um concurso aqui para achar uma mulher que narra futebol. Mas foi ali onde tudo começou. Eu narrei 2 jogos daquela Copa do Mundo de 2014 na Rádio Globo, e ali eu me apaixonei e percebi a possibilidade daquilo dar certo algum dia. Por mais que parecesse ser tão louco em 2014 uma mulher narrar um jogo de futebol. A gente até tinha já alguns relatos de mulheres que tinham narrado jogos e tudo mais, mas eram coisas assim pontuais. E aí, em 2018, voltou esse sonho. Eu narrei, em 2018, também diversos jogos daquela Copa do Mundo. E ali começou mesmo o sonho a se tornar realidade, porque depois eu fui contratada, trabalhava nos canais Fox Esportes, e aí a Globo me contrata em 2020, e agora, em 2022, vou me tornar a primeira mulher a narrar na Copa do Mundo. Então, assim, eu nunca imaginei ser uma narradora, e muito pelo fato de nunca ter visto uma mulher narrando. Então, hoje, as meninas vão poder ligar a TV e ver eu narrando, a Ana Thaís Matos comentando, a Natália Lara no Sport TV narrando também, e tantas outras mulheres trabalhando nessa Copa do Mundo, e se identificar e ver que é possível você estar lá também e chegar, porque a gente está lá, a gente já conquistou esse espaço e é um caminho sem volta. Ah, legal. E é notória essa evolução, né? Quer dizer, eu imagino que no início você teve mais dificuldade de se colocar numa posição dessa, de chegar nesse lugar, e hoje é um pouco mais fácil? Como é que você sente isso? Sim. A gente se achava aquele patinho feio, né? O que eu estou fazendo aqui, gente? É um monte de homem narrando e tem eu aqui. Então, hoje, eu acho que foi uma evolução, né? A gente está nessa evolução ainda, a gente está conquistando. É bom dizer isso, que não acabou, é um processo, é uma travessia.
Tanto é que a gente vê a aceitação da sociedade, né, todas as críticas, enfim. Então, é um caminho que a gente está percorrendo, que a gente está evoluindo, são passinhos de formiga. E aí é um paralelo que a gente faz das mulheres que trabalham no futebol, na TV, e as mulheres que trabalham como atletas, né? A gente está caminhando, estamos caminhando juntas, assim, nesse processo de evolução. E se eu comparar 2014, o espaço que a mulher tinha no futebol e hoje, a gente até teve um evento muito legal lá na Globo, que foi só para as mulheres, assim, foi demais. E a gente trouxe esses números, né, de quantas mulheres trabalhavam em 2019, quantas mulheres trabalham na empresa, e a meta que a empresa tem de aumentar esse número, isso motiva muito, né? E é um orgulho danado estar trabalhando numa empresa onde acredita nisso e planeja mais com tudo isso, né? Então, hoje eu já me sinto leve, confortável, eu estou à vontade, porque sou eu, sou outras mulheres que estão ali, é a empresa que acredita, é saber o papel que a gente representa do outro lado, né? Eu recebo muitas mensagens de meninas, até dos pais, mandando vídeo. Olha só, Renata, minha filha narrando, ela se espelha em você. Isso é o mais bacana de tudo, né? Isso é que faz tudo valer a pena. Então, hoje, com certeza, se a gente comparar 2014, é muito diferente. E se a gente for projetar isso para próximos anos, vai ser legal demais. Muito legal. Bernardo, Magalu esse ano está patrocinando, é uma das patrocinadoras da Copa. E aí, como é que cria uma estratégia para se comunicar com tantas audiências, né, com tantas plataformas diferentes? O que vocês estão pensando? Boa. Bom, primeiro é um prazer estar aqui diante de tantas mulheres incríveis, e assim, eu acho engraçado porque eu lidero esse projeto de Copa no Magalu e eu, assim, entendo nada de futebol, absolutamente nada, e nem gosto tanto, mas eu acho que Copa é um negócio que ele é além do esporte ali, né? Ele tem uma questão emocional. E, Gabi, você fala sim, né? É um evento de uma magnitude muito grande, e é uma Copa diferente. A gente sabe assim que a transmissão vai ser na Globo, as pessoas vão assistir nos canais Globo que tem o direito da transmissão, mas essa conversa ela vai acontecer multiplataformas, antes, depois. Você tem aí uma plataforma, sei lá, um TikTok que não tinha na Copa passada, você tem o Twitter lá acontecendo real time, vai ser talvez a Copa dos Reacts. Então, assim, eu estava andando aqui, vendo as carinhas, eu arrisco dizer que tem uma galera aqui que nunca viu o Brasil ser campeão, então nunca viveu essa emoção. Então, é uma dificuldade, eu acho que para as marcas, eu acho que para todas as marcas, porque eu acho que tem também essa ansiedade de você querer abraçar tudo, né? Então, o Magalu, ele hoje, ele é um ecossistema, ele é uma plataforma multimarcas, né? Então a gente não vende só a TV, geladeira, fogão. A gente não vai vender só a TV, mas a gente vende camisa, a gente vende roupa, maquiagem, tem a Netshoes, que é um dos maiores players aí de venda de produtos esportivos do Brasil. Então, é muito importante a gente definir bem esses territórios, né? Então, você saber em que momentos você vai falar o quê, para você não se perder nessa conversa, né? Você tem que ter ali um fio da meada, e é muito importante, porque às vezes eu vejo todo mundo querendo fazer tudo e às vezes você não comunica nada com relevância, né? Então, em que momento você vai ser relevante para aquela audiência, e o que você vai, qual a mensagem que você quer passar. Então, acho que essa vai ser uma das maiores dificuldades aí de comunicação, porque, sim, né, é um evento que ele mexe com a emoção do brasileiro, né? Com certeza. Mas eu acho que é um problema bom, né, de sim, resolver, é um problema porque ótimo. São muitas as um problema ótimo. São muitas oportunidades e acho que é uma oportunidade única de você falar com tanta gente, né, e com tantas audiências diferentes. E puxando um gancho do que a gente estava falando antes sobre, né, essa questão da ascensão feminina no esporte e da importância, né, de a gente fomentar, do papel da gente fomentar isso,
como é que você acha que é o papel da marca, né? Assim, a gente sabe que hoje ainda é mais fácil a gente vender Copa masculina do que vender Copa feminina, né? Então, a gente vem também fazendo um trabalho muito grande com as marcas de entender, né, como é que a gente se coloca em relação às diferenças, às especificidades, enfim. E como é que você enxerga isso sobre a perspectiva de marca? Sim. Esse é um ponto, acho que, bem importante. Toda vez, eu acho que, eu vou falar pelo Magalu, quando a gente abraça uma causa, né, isso precisa começar dentro de casa, né? Então, é diferente de você pegar, de você fazer só para fora, mas o que você faz para dentro. Eu acho que a gente tem alguns cases muito relevantes, eu acho que num cenário nacional, de combate à violência contra a mulher, na questão da igualdade aí, racial, e esse é um assunto, o futebol feminino, né, que a gente tem olhado, e acho que é muito mais um trabalho de bastidor nesse momento. Vou dar um exemplo. Se você tem uma marca que você tem uma relação com futebol de alguma forma, como contratualmente você consegue fazer uma pressão para que você tenha também, para que você condicionar, né, a renovação do contrato a um aporte de maior investimento no futebol feminino. Então, você começa a movimentar essa cadeia. Então, acredito muito nisso, no poder da marca, de como você consegue fazer internamente, e aí, externo, isso acaba sendo muito mais natural, muito mais orgânico. Deixa eu só completar, porque eu acho que do ponto de vista da marca é isso, mas do ponto de vista de nós, produtores de conteúdo, a gente também tem essa missão de ter consistência. A gente precisa transformar isso numa pauta real e consistente, né? Então, por exemplo, quando a gente fala da Copa do Mundo Feminina, ela é o ápice. Mas o que a gente está fazendo enquanto isso, né? Então, a gente está comprando direitos, no nosso caso, da nossa empresa, mas todos os produtores de conteúdo podem fazer, cada um dentro da sua produção, né? Comprando direitos de outros eventos que são importantes, a gente está contratando umas pessoas, a gente, dentro das equipes, precisa ter gente que escreva sobre aquilo com pertencimento. A gente está falando de reconhecimento e pertencimento. Então, quem vai escrever a peça publicitária, a peça jornalística, ou o comentário ao vivo, ou a narração, precisa ter lugar de fala. Então, a gente precisa ampliar isso. Essa conexão com a sociedade, ela vale para a marca, vale para os produtores de conteúdo, e aí a gente está falando da questão do lugar da mulher, a gente está falando da questão racial, a gente está falando de várias agendas que estão colocadas hoje que a gente não pode tratar de forma leviana ou apenas para fazer marketing. A gente precisa tratar isso com consistência e com profundidade. Isso é muito sério. Isso é uma agenda, é uma pauta da sociedade, e a gente precisa levar as pautas da sociedade a sério. Então, acho que isso é algo importante. Legal. E, bom, para a gente fechar, uma provocação aqui também, né? Todo mundo diz que essa vai ser a Copa das Redes, né? E a gente, enfim, corrobora. Mas e se o Hexa vier na Copa das Redes, né? Onde vai vir o Hepta? Será que a gente vai ter aí uma Copa no metaverso, Karina? O que você acha? Bem, o futuro é promissor. Eu acho que a gente está num bom caminho para, primeiro, entender a conversa, né? Eu acho que o importante é participar da conversa, estimular a conversa, fazer sinergia com essa conversa. Eu acho que esse é o compromisso de um storyteller, né? Eu acho que a Globo está muito ligada no não monopólio da narrativa, mas sim na inclusão das narrativas. Então, a gente vai ver muita sinergia com o social. Já está acontecendo esse ano. Eu acho que a Copa do Mundo, de novo, vai dar essa coroa, que é como é que a gente escuta mais. Isso tem muito a ver com dados, tem muito a ver com entender o público, tem muito a ver com conseguir transitar em vários núcleos que estão acontecendo com força nas redes sociais. Então, não é algo desprezível, é algo que a gente quer olhar, quer aprender e quer trazer mais para perto, e quer trazer mais luz para tudo isso. Então, eu acho que as oportunidades criativas e de exploração são infinitas. Eu acho que elas não param nunca. Então, aqui, quando a gente estava falando de avatar, de representatividade, de como é que a gente quer se enxergar e como é que a gente quer sentir esses diferentes universos,
Eu acho que a Globo vai percorrer esse caminho, vai tropeçar algumas vezes nesse caminho e vai aprender bastante. Eu acho que a gente está nesse processo de aprendizado. Eu acho que falar sobre diversidade de dentro para fora e também nessa escuta ativa do que está acontecendo nos faz mais próximos, nos faz mais espertos, nos faz mais atentos, nos faz mais responsáveis. Isso é crescimento, enfim. Então, é quase que... Eu não consigo nem dizer muito o que está para depois. Eu posso dizer que a gente vai estar com muito esforço, muito aprendizado e tentando abrir cada vez mais caminhos para storytellers importantes, para criar relevância na narrativa, para entender os processos e as questões culturais do nosso país. Eu gosto de dizer que não há melhor lugar no Brasil do que a Globo, que é alguém que quer entender o brasileiro, quer ser o brasileiro, quer falar com o brasileiro, quer estabelecer uma conversa com o brasileiro. Isso tem muito a ver com o digital, isso tem muito a ver com explorar outros universos, que é conseguir ser cada vez mais brasileiro, pelos brasileiros, para os brasileiros. E isso é muito especial, fazer parte desse processo e dessa transformação é realmente curioso e é quase uma trajetória que a gente traz para a gente muito pessoal, de aprendizado, de observação e, enfim, de colaboração também. Legal. Bom, gente, muito... Quer complementar alguma coisa? Não, só fala que a gente está sendo bem otimista, né? O Hexa vem agora e daqui a 4 anos vem o Hepta, é isso, né? Tá todo mundo fechado com isso, tenho certeza. De preferência. Eu só queria falar uma coisa aqui em relação à tecnologia. Isso melhora muito a nossa transmissão, a nossa narração. E na Globo a gente tem diversas câmeras, né, dentro do campo. Aí tem, não sei se vocês já perceberam nas transmissões, imagino que sim. E pra gente que está ali narrando, às vezes parece que eu estou narrando videogame, é muito louco, né? Tem a Game Cam, que é a câmera que é como se fosse realmente um videogame. Aí tem a câmera que fica dentro do gol, onde você consegue ter a visão ali do goleiro. Tem uma câmera que é tipo cinema. Então, assim, é muito louco isso. E eu não sei o que vai acontecer, eu não faço ideia de como a gente vai estar em relação a câmeras em 2026. Eu só sei que, com certeza, a gente vai ter mais mulheres trabalhando na Copa. Talvez você seja um avatar, né? Será? Tomara. Gente, muito, muito obrigada. Por terem vindo, por terem participado desse papo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido também um pouquinho. Gente, obrigada, obrigada. Vamos seguir sem intervalo, porque a gente demorou